Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos mais sobre o acordo União Europeia e Mercosul, mais de uma perspectiva da geopolítica mundial, esses enfrentamentos contra os Estados Unidos, o posicionamento por parte da Europa contra a China. Então é exatamente isso que veremos hoje. Também veremos mais sobre a agricultura brasileira, mais falas do Richard Wolff. Então é exatamente isso, mas já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, por essa forma você ajuda no engajamento e valeu! Ela para a Europa. Eu sou Laura Garzon Rincon e estas são nossas manchetes. 25 anos após o acordo comercial União Europeia-Mercosul, é uma realidade geopolítica, um tratado que busca abrir o comércio com outros aliados e uma aliança estratégica para sobreviver à era Trump e ao avanço da China nesta região da América do Sul. Um quarto de século de paralisia diplomática para chegar a este momento. O acordo União Europeia-Mercosul finalmente ganha vida, mas sob uma arquitetura fragmentada, uma implementação parcial que revela as profundas fraturas políticas dentro da Europa. A partir de 1º de maio, um mercado com 700 milhões de consumidores será ativado. Não se trata apenas de livre comércio, mas também da tentativa de Bruxelas de recuperar terreno em um subcontinente onde a rota da seda chinesa já é uma realidade. Mas o pacto nasce sob fogo cruzado. O setor agrícola europeu denuncia isso como concorrência desleal. Para entender esse cenário complexo, conversamos anteriormente com Nicolás Albertoni, que nos explicou se estamos enfrentando uma aliança estratégica que integra as cadeias de valor ou é, pelo contrário, uma medida desesperada da União Europeia para garantir lítio e hidrogênio verde antes da China o fazer. É um marco histórico. Após 25 anos de negociação, para finalizar esse acordo e que avança e se torna aplicada além da terminologia, que é a solicitação provisória, mas é, por um lado, uma questão jurídica, mas a verdade é que o acordo se torna realidade. Esse é o marco histórico. Acredito que as razões por trás disso são que a situação internacional realmente teve um grande impacto. Não sei se isso é tão específico nas cadeias de valor globais ligadas ao lítio e outros e à energia em geral. Acho que é muito mais amplo do que isso. Não há dúvida de que a situação internacional impactou a conclusão e o resultado final, mas não ousaria dizer que ela é tão específica quase como uma luta contra a China. Obviamente, a China aparece no horizonte, mas também os Estados Unidos, como um país cada vez mais protecionista. Então, acho que toda essa combinação de elementos fizeram a Europa parecer forte, com o impulso e a necessidade de eficiência. Por fim, destacou como a União Europeia e o Mercosul são comparados aos Estados Unidos e China após esse acordo. Não, o Mercosul hoje representa quase 80% da região da América do Sul, se você olhar para PIB, população e muitas outras coisas. Portanto, é realmente uma região importante e como ela se apresenta em relação à China e aos Estados Unidos. E os dados são lineares. O Mercosul tem um acordo com a Europa, mas ainda não possui acordo com a China ou os Estados Unidos. Então a foto, se você tirar essa foto e, bem, terá uma vantagem, pelo menos na foto se preferir, na Europa. Isso não diminui o fato de que a relação com os Estados Unidos e a China também tem uma longa história e vai além de ter ou não ter um acordo. Mas se você tirar a foto rápida e dizer quem concorda com isso sub-região por não ser toda a América Latina, é naturalmente Mercosul. E quem não gosta, e isso será visto nessa situação. Isso não implica que seja contra nada, não é? Isso não significa que Mercosul vá agora ser contra qualquer outra sub-região ou país, mas isso é vantajoso para ambos os lados. União Europeia com o Mercosul e vice-versa, também Mercosul em relação à União Europeia. A propósito, não possui acordo com os Estados Unidos, China ou União Europeia como números. Essa plantação foi construída no século XIX, quando o Brasil se tornou um dos principais produtores de café. Em determinado momento, 40% do café mundial vinha desse vale, grande parte dele colhido por africanos escravizados. A produção aqui cessou após a abolição da escravidão, retomando apenas 8 anos atrás, quando a propriedade foi restaurada e seus aposentos para escravos agora são um museu. O Brasil produz uma em cada 3 xícaras de café no mundo, mas, como exporta principalmente grãos crus como esses, os maiores lucros com a torrefação, processamento e branding são feitos em outros países. Os produtores de café dizem que esperam que isso possa mudar à medida que o acordo comercial entre os União Europeia e Mercosul entram em vigor, com 27 membros da UE de um lado, e Brasil, Argentina e Paraguai, e o Uruguai do outro. Hoje, um dos maiores exportadores de café processado é a Alemanha. Compra grãos de café verde do Brasil e de outros produtores para torrar e reexportar para o mercado europeu. A Europa não impõe tarifas sobre os grãos crus que importa do Brasil, mas os grãos torrados são taxados a 7,5% e os solúveis, conhecidos como café instantâneo, a 9%. Espera-se que essas tarifas sejam eliminadas nos próximos 4 anos, o que pode posicionar melhor o Brasil para exportar esses produtos.
A UE é nosso segundo maior mercado, responsável por 20% de todo o café solúvel que vendemos no exterior. A partir do dia 1º de maio, as tarifas impostas às nossas exportações serão reduzidas em 1,8% a cada ano até serem zeradas. Isso vai nos tornar mais competitivos e deve atrair mais investimentos. Fazendas como esta, no Vale do Café, no Brasil, dizem que também poderiam se beneficiar do porquê traz estabilidade para a indústria, especialmente depois que o presidente do Knesset Sale, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de 50% sobre todas as importações de Brasil. Mas os produtores brasileiros de café também sabem que terão que cumprir padrões mais elevados, especialmente ambientais, se quiserem garantir acesso aos mercados europeus. Bem, meu julgamento é que é muito significativo. Isso marca uma mudança na forma como os chineses estão abordando o que tem sido a política externa americana há vários anos. Eu resumiria e descreveria essa política como interferências muito provocativas de uma forma que governos americanos anteriores não se sentiram no direito de fazer. A administração Trump se orgulha de fazer o que governos anteriores não fizeram. Quero dizer, a guerra no Irã é um exemplo ainda mais grave de tudo isso. E o que os chineses fizeram até agora, com licença, foi contornar na ponta dos pés, fingir que não sabiam, incentivar seus bancos e outros a encontrar maneiras evasivas de contornar. Agora, isso é, na maioria das vezes, suficiente. Sanções são um instrumento muito grosseiro. Temos aplicado sanções como nação e os Estados Unidos fazem isso mais do que qualquer outro país no mundo. Ninguém mais chega nem perto. Temos aplicado sanções como sabem, sobre Cuba, Coreia do Norte, Rússia, há anos e anos, e eles encontraram rapidamente maneiras de contornar isso. E assim podem fingir que não percebem e contornar isso. E não há mais penas que se agitem. O que os chineses acabaram de fazer no clipe que você acabou de nos mostrar foi dizer, se me permite parafrasear nosso presidente, nada mais do senhor cara legal. Não vamos, sabe, andar na ponta dos pés ao seu redor. Estamos simplesmente dizendo ao mundo, chega. O governo chinês não permitirá que nossos bancos sejam ameaçados dessa forma, sejam incomodados, custa um pouco contornar as sanções. Não é que seja de graça, é um incômodo, mas não vamos mais permitir isso. E estamos avisando o mundo inteiro de que isso não é mais nosso problema. Não estamos sozinhos, os chineses. Vamos descobrir como contornar o senhor Trump. Estamos, lançando uma espécie de desafio. Se quiser, dizendo, não. Essas matérias, pelo menos do meu ponto de vista, deixou bem claro que o Brasil precisa partir para uma política de industrialização em massa, aprender um pouco com o modelo chinês, implantar da forma mais democrática e saudável para o trabalhador aqui no Brasil, unir o melhor dos dois mundos. Cara, o Brasil tem muito a crescer. Eu queria tanto, mas tanto, que os políticos brasileiros tomassem vergonha na cara e olhassem o Brasil de uma forma séria e não da forma que eles acabam levando a vida hoje. Cara, assim, eu torço muito para que um dia os políticos brasileiros tomem vergonha na cara. É o que eu mais torço, do fundo do meu coração. Existe uma certa classe política brasileira que eu concordo em vários pontos, mas existe outra que, pelo amor de Deus, políticas extremamente entreguistas, não estão nem para o Brasil, estão mais preocupados com o presente do que com o longo prazo. Ou seja, cara, sinceramente a coisa precisa melhorar por aqui. Quem sabe um dia eu viro político, o problema é que provavelmente eu vou ter menos votos que o Caneta Azul, mas aí quem sabe. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, pessoal, você ajuda no engajamento e valeu!